Gente, na quinta brincadeira, olha, quinta brincadeira, de quem será a quinta duvidazinha? E por que eu apaguei? Né? Porque é da Bruna Evelyn mesmo. Olha lá, Bruna Evelyn, que isso, hein, Bruna? Bruna Evelyn 22. Essa é maluca mesmo, correta não, né? Mandou duas, né? Joia? Gente, bacana, Bruna, bacana mesmo. Olha só, a Bruna perguntou o seguinte. A Bruna Evelyn 22, ela perguntou sobre ciclos biogeoquímicos, né? Ciclos biogeoquímicos, ok? E ela falou assim, como é o ciclo do carbono? Olha só o que ela perguntou. O ciclo do nitrogênio, o ciclo do oxigênio e o ciclo do fosforo. Olha lá, o ciclo do fosforo, né? Então, gente, olha só. Então, vamos nessa. Na verdade, a Bruna perguntou o que é tudo, né? Beleza? O que é tudo. Então, galera, olha só. Os ciclos biogeoquímicos, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque para ser um ciclo biogeoquímico, tem que ter algum ser vivo participando, né? A gente tem que observar, olha só, tem que ter um ser vivo participando, tem aspectos geográficos para que esses produtos químicos rodem, né? Então, gente, olha só, ciclo do carbono e do oxigênio. Bandeira, que sou eu, né? Eu gosto de trabalhar de uma maneira boa, mais simples possível. Então, quando eu faço assim, ó, quer ver? Ciclo do carbono e do oxigênio, ó, ciclo do carbono e do oxigênio. Eu gosto de pensar junto. Eu gosto de pensar junto, né? E o que eu gosto de pensar? Gente, eu gosto de falar o seguinte, olha só. Quando eu penso carbono e oxigênio, em termos gasosos, carbono eu lembro, por exemplo, de CO2. Carbono eu lembro de CO. Eu lembro de CO2, eu lembro de uma série de coisas. Até de efeito estufa. Efeito estufa, fotossíntese, formação da matéria orgânica. Quando eu vejo CO, eu lembro de asfixia. Puxa, aquele triste episódio da Boate Kiss, que já foi assunto de muitas questões de vestibular por aí, né? Beleza? Eu lembro. Quando eu vejo oxigênio, eu lembro, obviamente, do O2. Mas eu também lembro do O3. Quando eu lembro do O2, eu lembro de fotossíntese, lembro de respiração, né? Lembro de combustão. Quando eu lembro de ozônio, eu lembro da camada de ozônio, que filtra a radiação, né? Beleza? Então, olha só. Quando eu penso no ciclo do carbono e do oxigênio, eu penso, por exemplo, em fotossíntese. Como é que é a equação geral da fotossíntese? 12 moléculas de água reagem com 6 moléculas de CO2. Isso aqui acontece numa seta iluminada, forma C6H12O6, mais 6 moléculas de água, mais 6 moléculas de O2. Bacana. Quando eu lembro de respiração, eu lembro assim, ó, C6H12O6, mais 6 moléculas de O2, numa seta que não é iluminada, porque você pode respirar de manhã, de tarde, de noite, madrugada, correto ou não? Beleza? Forma 6 moléculas de água, 6 moléculas de CO2, libera, sabe o quê? Energia. Ok, não? Energia. Aí eu lembro, sabe de que mais? Eu lembro de combustão. Quando eu vejo combustão, eu pego, por exemplo, a matéria aqui, ó, né? A matéria orgânica. Quando eu pego essa matéria orgânica e queimo, olha só, é necessário ter oxigênio. Quanto de oxigênio? Não sei, porque eu não sei qual é a matéria, né? Beleza? Mas se eu tenho essa queima, olha só, vai formar um tanto de água, vai formar um tanto de CO2, às vezes CO, né? E vai formar o quê? Vai gerar calor. Correto ou não? Beleza? Pronto, acabei a história do carbono, acabei a história do oxigênio. Repare, olha só o carbono saindo aqui. Olha só, entrando, olha aqui o carbono saindo, olha aqui carbono saindo, né? Beleza? Olha agora, ó, olha só oxigênio, oxigênio entrando, olha lá oxigênio saindo, olha oxigênio entrando. Aqui, vale ressaltar que essa matéria orgânica queimada, a gente tem que tomar cuidado com a combustão de quê?
combustão de, que a gente fala assim de combustíveis fósseis. É, não é? Combustíveis fósseis. Por que nós temos que tomar cuidado com esses combustíveis fósseis? Porque, gente, se nós estivéssemos aqui nessa área, apenas fotossíntese, respiração, combustão, naturais, estava tudo equilibrado. 6, 6, 6, 6, pega 6 tal. Mas se eu pego alguma coisa que estava escondido no fóssil e coloco para cá, eu estou fazendo queima a mais do que eu posso suportar. Então não tem como renovar. Sobra gás carbônico. Se sobra gás carbônico, o que vai acontecer? Eu posso verificar o efeito estufa sendo acentuado, promovendo um possível superaquecimento global. Correto ou não? Beleza? Então, gente, olha só. A fotossíntese, a respiração e a combustão tem que estar em equilíbrio dentro do ambiente para que as manifestações biológicas se mantenham, né? Quem faz fotossíntese, uma planta, respira, qualquer indivíduo, sendo aeróbico, combustão. Tem combustão espontânea, combustão natural? Tem, né? Raiozinho bateu no ambiente seco, né? Pode pegar foguinho, correto ou não? Beleza? Ação do vulcão, né? Então a gente pode observar. Esse é o ciclo do carbono e do oxigênio, que a gente mata de uma vez só. Nike, correto ou não? Beleza? Ok? Muito bem. Vamos para outro ciclo rapidamente, né? O outro ciclo que você tem que observar, né? É um ciclo que é o ciclo do nitrogênio, né? Então, olha só, Evelyn, olha, Bruna Evelyn, 22, ciclo do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio é um dos mais difíceis, né? A gente observa que é um dos mais difíceis, mas é um ciclo que a gente tem que saber, porque ele aparece bastante. Então, galera, é mais ou menos assim, ó, N2, nitrogênio atmosférico. Esse nitrogênio atmosférico ele pode ser captado, né, por alguns indivíduos que são bactérias. E essas bactérias elas vão usar esse nitrogênio e formar amônia, né, que é NH3. Ou então pode formar amônio, né, que é NH4+. Ok, não? Então quem faz isso são algumas bactérias que fazem essa reação que a gente chama de fixação, ok? Uma fixação. Mas existem outras bactérias que utilizam amônia ou amônio, né, para tirar proveito metabólico disso. E quando eles tiram proveito metabólico é para fazer alguma coisa, né? Mas toda coisa que a gente faz tem uma consequência. E a consequência pode ser uma consequência que eu não quero. Gente, se eu sou uma bactéria e eu tenho alguma coisa que eu não quero, eu jogo fora. Então eu vou jogar fora. Vou jogar fora na forma de nitrito, né? Que é o NO2-. Beleza? Mas existem algumas bactérias que utilizam esse nitrito. Utilizam esse nitrito para fazer uma coisa que eles querem, fazem a coisa que querem, mas tem um resíduo que eles não gostam. Joga fora. Adivinha o que é? É um produtozinho que é chamado de nitrato. É o NO3-. Existem bactérias que pegam nitrato, fazem alguma coisa que eles querem. Aí o que vai acontecer? Produziram. Mas existe uma consequência ruim, e essa consequência ruim ele joga fora. Gente, ruim para ele, né? Aí joga fora. Joga fora na forma de N2. Pronto, fechei o ciclo. Tudo isso que eu coloquei aqui, Evelyn, né? Ou Bruna Evelyn, olha só, tudo isso que eu coloquei foi feito por bactérias. Bactérias fizeram esse ciclo aqui todinho. Só que isso aqui tem nome, ó. Isso aqui é uma nitrosação. O que é aquilo lá? Nitratação. Beleza? Isso mais aquilo, nitrificação. Até chegar aqui é nitrificação. Saiu daqui, então é uma desnitrificação. Beleza? Desnitrificação. Olha que bonito. Mas aí, galera, olha só como é que eu, né, gosto da química, né? O nitrato é um átomo. Se é um átomo, é um sal. Sabe quem gosta de sal? Vegetal. Então, o vegetal, por exemplo, ele pode fazer uma absorção. Gente, eu posso pegar aqui, ó, essa estrutura que é uma planta. Aí, olha só como é que você é um cara bacana. Gente, você está pensando nessa planta. E aí, olha lá, veja se é verdade.
a planta não é um indivíduo que é produtor? Sim. A planta, ele não faz fotossíntese? Então, olha só, com água e CO2, a planta faz fotossíntese. E olha, eu vou te mostrar de uma outra maneira. A planta, ela na verdade fica com carbono e hidrogênio à disposição. Desta forma, olha o que ela pode montar. Ela pode montar glicídios, por exemplo, glicose. Ela pode montar lipídios. A planta não monta só açúcar. Mas aí, eu tenho que lembrar que ela está absorvendo, ó, nitrato. Gente, ela está absorvendo sais. Os sais são utilizados como fontes químicas de outros elementos. Por exemplo, com a utilização desses sais, eu posso ver carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre, fosfato, cálcio, magnésio, né? E aí, gente, sabe o que acontece? Essa planta pode montar, por exemplo, proteínas. Proteína tem que ter aminoácido, tem que ter nitrogênio. Pode montar tanto moléculas de DNA quanto moléculas de RNA, porque são feitas de nucleotídeos que tem o quê? Radical fosfato e base nitrogenada. Posso verificar plantas formando vitaminas. Lembre-se que eles são produtores, mas eu não sou produtor. Então o que eu faço? Eu me aproveito disso, né? Gente, a planta, ela participa, né, de cadeia alimentar, participa de cadeia trófica, faz o suprimento de outros seres vivos, dos seres vivos em geral, né? Que são seres que não produzem o próprio alimento, são seres heterotróficos. E esses seres vivos eu estou incluindo inclusive as plantas. E um dia, não tem jeito, nós vamos morrer. E a morte, olha só, ela vai fazer uma decomposição. Com a decomposição, o material que nós utilizamos será liberado na forma de amônia. Assim como também os nossos excretas, a nossa excreção, porque também eliminamos amônia. Então fechamos o ciclo do nitrogênio. Sacou? Beleza? Esse é um ciclo muito importante pra gente, galera. Tá? Esse é o ciclo do nitrogênio, né? Bom, então o ciclo do nitrogênio foi, certo? O que mais? Agora, gente, nós podemos falar um pouquinho, muito rapidamente, sobre o ciclo do fosfato. Gente, o ciclo do fosfato, olha só, é um ciclo extremamente curto, né? Que a gente tem que tomar cuidado que o fosfato ele fica apenas depositado no ambiente, mas que alguns indivíduos podem captar para formar o que, gente? Para formar, por exemplo, olha só, radical fosfato, ó, radical fosfato, que você utiliza em quê? Na formação do ATP, adenosina trifosfato, a formação do AMP, ADP, né? E assim vai. Correto ou não? Nós vamos utilizar fosfato para quê? Radical fosfato. Vamos utilizar, por exemplo, para formar molécula de DNA, formar molécula de RNA. Mas um dia você sofrerá decomposição. Com a decomposição, o que vai acontecer? Nós vamos observar que esse fosfato inorgânico, ele fica depositado, por exemplo, nas rochas. Fica depositado no solo. Não tem um fosfato flutuando na atmosfera. Sacou? Esse é o ciclo do fosfato. Tranquilos? Beleza? Bom, essa era uma ideia, né, dos ciclos pra gente, né? Então, galera, essa daí foi a outra pergunta de quem? De Bruna Evelyn 22. Eu não vou nem apagar, porque vai que é ela que pergunta novamente. Certo? Gente, então, olha só. Essa aí foram as 5 perguntinhas, né, que apareceram pra gente, tá certo? Então, gente, ficou mais uma perguntinha, mas será respondida no próximo, né, no próximo momento, tá certo? Beleza? Gente, não esqueçam, hashtag 12 horas nerds pra você, né? Faltam só 3 semanas. Aproveite, avise pros seus amigos,
né? Eles não precisam ser do Descomplica. Avisa pra galera. Beleza ou não, gente? Ok? Descomplica pra você, gente.